buenas noches a todos, sejam bem-vindos. Como é de praxe aqui no CIELD, vamos começar com o Pai Nosso. Até para ficar cadenciado, como a gente comentou na primeira aula, eu vou proferir as palavras e nós vamos acompanhar todos pelo pensamento, ok? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus irmãos, na aula de hoje, aula 02, nós temos aqui, primeiro CEPOI, Cursinho Preparatório de Oratória Espírita. Aula 02, relembrando, a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Hoje nós teremos a parte teórica, e até mesmo o Luciano vai me monitorar, que eu tenho mais ou menos de 10 a quase 15 minutos para estar percorrendo essa parte teórica. E depois nós vamos para a aula prática, que vai envolver 3 grupos, eu vou explicar aqui, mas naquele nosso site criado também tem as informações. Eu vou fazer questão também de compartilhar aqui na tela, para que vocês também possam, para aqueles que não acessarem, ter essa ideia, tá bom? Inicialmente, e eu tenho que me concentrar aqui para a gente conseguir fazer a tomada dos vídeos, porque nós queremos, depois que terminar os nossos 4 encontros, editar o vídeo de uma forma que seja curta, que seja o melhor, né, do que a gente possa pegar aqui, para a gente montar aula 01, 02, 03, 04. E fique no acervo aqui do CIELD, que para você ter acesso, vai ficar num canal do YouTube, e que assim seja para todos os nossos outros cursos que vierem. E talvez precisa pegar a senha lá com a gerente da biblioteca, senão não vai dar acesso a isso, não é? Ela não está aqui hoje, né? É a chuva. Tá? Cadê? Ah, então tá. Deixa eu ver se está tudo ok. Bom, aula 2 da estrutura, esse pedaço, essa película, vocês vão ter lá no nosso site. Começo, meio e fim. Sempre, se você for fazer um trabalho, é começo, meio e fim. Se você vai fazer uma apresentação, começo, meio e fim. Você vai numa entrevista de emprego, você também tem que pensar no começo, meio e fim. E aqui nos nossos 15 minutos é a mesma coisa. Então, logo de cara, se vocês estão com as anotações, marca aí. Número 1. Esse aqui é só para ilustrar, mas número 1, abertura de impacto. Você pode até abreviar, abertura de impacto, 01. Abertura de impacto. Abertura de impacto. 1. 02. A grande promessa. 03. Storytelling. Se você preferir, coloca história. Contando história. Estou dando 3 passos, não é isso? 3 passos interessantes para as nossas oratórias. 4. Método. O método é quando você vai entregar o seu conteúdo. Não importa se são 15 minutos, 1 hora, porque todos nós temos as nossas rodadas de palestras aqui no CIELD mensalmente. E aí, você também tem que se preocupar, dentro das fatias do tempo que você tem, de colocar isso. E o 5º? Quem que é italiano aí? Levanta a mão, italiano. Tem um pouquinho de sangue italiano? Todos nós quase, né? Gran finale. É italiano isso aí? Gran finale? Tá, gran finale. Grande final. Se nós percorremos esses 5 passos, a gente vai ter de forma memorável o que a gente tem que falar, mesmo que seja em 5 minutos.
Aí, aqui o mapa da fala, vocês têm um pouco mais de conteúdo, que pode ser colocado nas palestras. E aí, eu deixei separado aqui o momento que eu agora vou ter que demonstrar a vocês esse roteiro da felicidade. Eu escolhi um tema, e quando vocês forem trabalhar, quem não tiver prancheta, nós temos aqui, nós vamos trabalhar um tema que vocês vão escolher. Ai, eu vou ter que falar aqui na frente? Calma. O grupo vai nomear um representante que vai ser o coração de vocês, que em poucos minutos vai ter que colocar de uma forma muito tranquila, estamos aqui entre nós, família, não é? Não tem o público externo nos assistindo. Bom, está gravando, não é isso? Mas isso vai ficar de um material importante para nós, porque não é somente a cada um de nós, mas eu também tenho a oportunidade de desenvolver. E nós vamos perceber, porque alguns vícios de linguagem, que eu também tenho, e que às vezes quando você fica naquela expectativa, na ansiedade, ou até mesmo naquela motivação de estar falando e o público correspondendo, você vai acabar cometendo os vícios de linguagem, né, tal. Mas existe uma técnica, e essa técnica eu também venho sempre aplicando, é o silêncio. É como se fosse você vai fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que não deve, você se cala. Esses poucos segundos acaba sendo uma forma de corrigir o né, e você colocar para o público, entre você abrir, será que ele vai errar? Será que ele está correto? E acaba despertando. Você vai perceber em muitos conteúdos, até mesmo na internet, que eles sempre colocam essa expressão. O silêncio faz parte. E até o cadenciamento da nossa fala. O modo, a palavra que você fala, amor. E até mesmo quando a gente está aqui na frente. Até na leitura, mas ler com o coração. Porque não somente a voz, as tonalidades que a gente pode fazer, o falar mais baixo, chama a atenção até daquele que está dormindo. E até com relação à sintonia com o público. Ok? Tá, vamos lá. Roteiro da felicidade. 19h11, eu tenho que fazer isso aqui em mais ou menos 5 minutos. Marca aí. Ok? Eu deixei aqui. A realidade não te faz sofrer. O que te faz sofrer é a sua teimosia em querer que o mundo seja do jeito que você quer. Olha o planeta que nós estamos. Todos nós sabemos dessa transição. Olha aquele impacto. Você colocar para as pessoas que estão te ouvindo, tá? Abertura impactante. Felicidade é igual a expectativa menos realidade. Nossa! Expectativa menos realidade é quantos têm uma expectativa e chega lá a realidade é outra. A felicidade podemos colocar como uma fórmula. E a fórmula é o cálculo do bem-estar. Você tem uma expectativa em algo e você não consegue realizar, você fica triste. Você tem uma expectativa em alguém, não dá certo, você fica triste. Você tem uma expectativa que vai dar tudo certo na sua vivência terrena e não dá certo, você fica triste. Mesmo assim, você vai ter outras oportunidades. A abertura impactante é você mostrar algo, uma frase, como por exemplo essa, voltando, a realidade não te faz sofrer, o que te faz sofrer é a sua teimosia. Voltando ao item 2. Alguém está ligando aí? A grande promessa. Vou revelar o segredo da felicidade na visão espírita em apenas 3 passos simples. Vou desconstruir para alguns aquilo que você achava que era felicidade. Algum tempo atrás eu achava que a felicidade era bens terrenos, e não é. E muitos lá acham. E quando sentam aqui, a gente tem a oportunidade de mostrar para eles. Storytelling. Lembra o 3? Lembra de José do Egito? Duvido que alguém não saiba e ouviu falar de José do Egito. Ele foi o quê? Escravizado
mas ele tinha, até talvez essa imagem venha retratar de forma muito resumida, que ele tinha e ganhou do pai dele essa roupa. E que os outros irmãos ficaram com inveja. Mas já estava predestinado, já sentido que ele ia fazer história. Mas os irmãos dele jogaram ele aonde? No meio de um poço. Quase falecido, foi vendido ao mercadante como sendo escravo. Mesmo assim, ele não perdeu a fé, continuou. E resumindo a história, ele virou o quê? O segundo homem mais importante naquela época do Egito. Só Faraó era o mais. Apertou? Então vamos lá. A jornada de José do Egito, vendido como escravo, traído, esquecido na prisão. José tinha todos os motivos para a amargura. Ele não focou na dor, mas no propósito. Transformou a realidade opressora em liderança e perdão. E as pedras que nos atiram servem para o alicerce da nossa vitória futura. O que tem a ver isso com felicidade? Vamos lá, carrega. Aquilo que eu vou dizer aqui, na minha concepção, e eu gostaria de compartilhar. A felicidade é esse triângulo da paz. Consciência tranquila. Você coloca a sua cabecinha no travesseiro, dorme, e você não está fazendo mal. Você não está fazendo errado. E mesmo assim, perdoe ou vá corrigir. Segundo, posse do necessário para os bens materiais. E é muito bem colocado para nós da visão espírita. E o terceiro, fé no futuro. Fé de que mesmo tudo ruim vai dar certo. José do Egito não praticou isso? Consciência tranquila. Ele nunca errou e quando errou, ele corrigia. Ele tinha a posse do necessário porque ele ajudou o Egito a conseguir guardar mantimento e tudo mais para superar as pragas que tiveram no Egito. E a fé no futuro. Ele virou governante do Egito. E agora, o que significa essa estrela? O grande finale, a escolha. Nós queremos viver uma vida de aparência, achando que o mundo tem que ficar do jeito que a gente quer. Os nossos pais querem do jeito que a gente quer, os nossos avós queriam, os filhos querem. Não! Viver para o olhar do outro, uma felicidade frágil, dependente de likes e aplausos. Estou falando no lado online ou lado presencial. Mas realmente feliz é viver os passos do Mestre, Jesus. Uma felicidade que brota de dentro para fora todos os dias. Por falar em Jesus, cada um de nós, nesse grande finale, temos que levantar daqui até quando terminar o curso, que para mim é muito importante. E a gente seja aquilo que Cristo nos pediu. Lembra do pescador, um dos apóstolos? O que Jesus disse para ele? Pescador de almas. É isso que nós temos como papel aqui em 15 minutos. Pescar aquelas pessoas que entram aqui. Se fosse para falar um storytelling, vou falar muito rapidamente, já que o seu marido está me dando esse tempo, não me cortou, mas vocês vão ter só 5 minutos, tá? Ele nunca tinha entrado aqui. E uma vez que ele entrou aqui, nunca mais saiu. Ele só deixava você aqui, não é? Não é isso? Um tal de um homem chamado Luciano, não é isso? E aí quando ele entrou aqui, olha o homem aí, trabalhando. Olha o storytelling, não é? O quanto mudou, o quanto ele fez se reconstruir. E é aquilo que a gente prega aqui. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. A maior felicidade não está em possuir o segredo, mas em compartilhá-lo, lançando as redes do consolo a quem ainda sofre. Quando lá, em palestras, nas oratórias, lá na frente, a Sandra, com uma palavra da pessoa que de repente entrou uma vez só, ela tem às vezes lá o pit stop da oportunidade de dizer, por que você não vem aqui, assiste a palestra? E aí de repente a pessoa está aqui, está fazendo o curso e está trabalhando com a gente. Bom, terminei, aí já vou chamar o pessoal para atividade prática. Nós temos aqui 19 e 17. Vamos aumentar mais 5 minutos depois das 20, 25, mas dá suficiente, porque é bate pronto. Vocês têm o material, com certeza tem alguma história já, e dentro do grupo, e essa que é a ideia, deve ter alguém que já possa representar vocês, que vocês vão ter de 10 a 15 minutos para preparar esse assunto. Tá? E olha, vamos praticar o mesmo. Temos 10 minutos para isso, a partir de agora.
E aí, o que eu vou colocar para vocês aqui? Para até facilitar na hora da apresentação. A gente vai começar com a aula 2, roteiro magnético. Aí eu vou colocar para vocês aqui, abertura impactante, grande promessa, storytelling, método e grande finale. No nosso site lá, que a gente bolou, tem mais explicação. Para aquele que está com o celular e quiser entrar, por exemplo, num grupo que tenha 3, 4 pessoas, um cuida disso, outro cuida de fazer a letra, que tem uma letra bonita. Ou seja, trabalhar em equipe. E vai ser importante porque a gente tem tempo. Eu não quero fazer vocês saírem 21 horas daqui. Que parece que se a gente terminar certinho, vai ter pelo menos 4 esfirras ou salgado aí que vai ser sorteado entre eles, tá? Por minha conta, tá? Conquistar a atenção é abertura impactante. 2, expectativa, a grande promessa. A gente tem que prometer alguma coisa para as pessoas ficarem assim, será que ele vai entregar? Empatia / emoção. É aqui que o storytelling marca. Se você conseguir pegar uma historinha pequenininha e colocar aqui na nossa preleção, nesses 15 minutos, vai marcar. Porque a pessoa vai lembrar aquela história. E o método, o conteúdo é o núcleo de tudo. E o grande finale, ação e reflexão. Vamos sair daqui, gente, e vamos fazer a história, vamos mudar as coisas. É isso que a gente tem que fazer para cada um deles que vão sentar aqui depois, né, a cada pré-eleção que a gente tem. E são 3 por noite, não é, Cris? Olha aí, que oportunidades. Bom, ok? Beleza, o que eu vou fazer? Estando com esse painel aqui, que vocês vão construir, eu queria que vocês formassem 3 grupos. Quantos alunos nós temos que vão participar, que podem participar? Os cameramen aqui não podem, já estava, eu não posso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, dá para fazer tipo 5 pessoas, ou 5 a 6 pessoas por grupo. Ok? Vocês conseguem fazer? Beleza. Segue? Bom, importante agora, a gente vai ter uma conversa a mais aqui. Nós formamos 3 grupos nessa aula prática, onde os grupos vão escolher um tema e vão aplicar os 5 passos, né, de uma oratória que possa fazer aquilo que a gente comenta ali no slide, que são 5 dicas magnéticas. Então, em cima do tema, eles vão escolher um representante do grupo, que será o coração do grupo, para vir aqui na frente em 5 minutos, com a coragem, com a vontade, e estar colocando esses 5 passos, essas 5 estratégias importantes numa oratória. A gente comentou lá, ó, abertura impactante, a grande promessa, storytelling, contando história, método e grande finale. Voltando, a cada grupo que vai estar se apresentando, eu vou colocar esse checklist. Ó, cumpriu o primeiro, cumpriu o segundo, terceiro, quarto, quinto. É dar um impacto de uma frase legal, é fazer uma promessa daquilo que está ali contando, né, sobre o tema. Storytelling, contando uma história. O método, que aí é o conteúdo. Por exemplo, se dentro de uma preleção aqui no centro, nós vamos falar sobre perdoar os nossos inimigos, nós temos que fazer tudo isso nesse contexto. E o último, o grande finale. Ok? Bom, aproveitando, quem estiver aqui nos assistindo, o CIELD, aqui na cidade de Itanhaém, nos dá a possibilidade de desenvolvermos muito sobre os estudos espíritas, além da biblioteca que nós temos, além dos cursos, tanto presenciais e online, os pequeninos, as crianças têm aqui sua turma, aliás tem uma sala, né, que é só para brincar, e temos sempre alguém ali monitorando as crianças nas suas atividades. Temos cursos práticos, até de culinária, costura e outros cursos que vão ser mais também aplicados. A música, muito bom, né? O canto. E também temos a nossa cantina,
a nossa sempre divulgação de alguns eventos, o Bazar Solidário. Tudo isso é importante para que o CIELD possa sobreviver. A gente é uma casa filantrópica, nós não temos um recurso, né, como uma empresa, mas a gente faz de tudo para que a casa cada vez mais cresça. E é muito interessante porque a cada dia começa com uma primeira visita, depois aprende algo mais, acaba resolvendo suas dores e abrindo oportunidades lá fora, onde depois de algum tempo vira trabalhador tarefeiro da casa e até dando passe, desobsessão, tem até mesmo, Gilberto, psicografia. Nós temos aqui também uma turma, uma equipe que faz isso. É multitarefas o CIELD. E essa conexão com todos os outros centros espíritas aqui da região é muito importante. Precisamos unir mais as casas. A gente tem filiado a Fiesp, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Temos regras a serem cumpridas e essas normas são importantes. A disciplina, como disse sempre Emmanuel, a Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina e disciplina. A gente sempre tem que estar antenado nisso. Então aproveitem, a gente vai fazer até um material legal de aulas para sempre estar compartilhando com todos. Vamos lá, como é que está o tempo? 7h30. Faltam 5 minutos. Quem vai primeiro? E aí, como vai funcionar, pessoal? Se tiver alguma coisa para anotar, vocês podem anotar, mas já vamos começar com o primeiro grupo aqui, a Kátia vai representar. Quando você for estar falando, Kátia, Você quer que eu explique o que nós conversamos e depois só leia a conclusão? Você tem 5 minutos, representando o grupo do jeito que você quiser. A gente vai estar cronometrando, tá? Você preenchendo as suas observações, que é 1, abertura impactante, 2, grande promessa, storytelling 3, método 4 e grande finale 5, eu vou até para o público aqui, ó, eu vou colocando aquele checklist ali, ó, olha lá. 1, 2, 3, tá? Eu vou ajudando aqui. Tá. Vamos lá? Faz parte, coragem. Gravando. Nós vamos falar sobre a cachoeira, tá? Então, o que acontece? A nossa promessa é o quê? A cachoeira seria como se fosse o nosso aprendizado no dia a dia, né? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problemas e a cachoeira é a nossa vida. Então, conforme a gente vai descendo pela cachoeira, a gente vai tendo um aprendizado. Nós somos o quê? Uma pedra bruta. E por sermos uma pedra bruta, muitas vezes a gente acaba ferindo as outras pessoas. Então, quando a vida da gente começa... Eu vou chorar. Quando a vida da gente começa a nos ensinar as coisas e a gente vai se lapidando, a gente vai apanhando da vida, a gente vai sofrendo, a gente vai chorando, a gente vai sentindo dores, a gente vai aprendendo que a gente não é o único que passa por isso, né? E o que a gente precisa nesse processo? A gente precisa entender que a partir do momento que a gente está descendo essa cachoeira e batendo de um lado para outro nas outras pedras, a gente está o quê? Evoluindo, crescendo, se melhorando, se tornando uma pessoa capaz de enxergar que os outros também têm dificuldade, os outros também têm problemas, que nós não somos os únicos, tá? E o que seria, né, o nosso grande final? O nosso grande final é entender que a partir do momento que a gente aprende, evolui, cresce, a gente se torna pessoas melhores, capazes de enxergar e ter empatia com tudo que acontece com o próximo. E passamos a ser pessoas que podem ter o quê? Mais amorosidade, passa a ter mais empatia, mais um coração melhor, né? E pode aprender a estender a mão para o próximo, porque às vezes o próximo não precisa de uma palavra, às vezes ele precisa simplesmente de um ombro. Tá bom? Isso, salva de palmas.
Parabéns. Deixa eu pegar o microfone. Próximo. Qual será o grupo? Ele quer fazer o grande finale. Quem vocês? Ou você? Pode? Venha. Vai ganhar gravado. 1, 2, 3. Uma direita de imagem. Então, boa noite a todos. O nosso grupo resolveu fazer uma apresentação super tranquila, tá? Então, assim, ó, a nossa abertura impactante. Vou continuar aqui para vocês, Florida, dá uma olhadinha se tá certo, tá? 2027. Fim do mundo ou confirmação da existência alienígena? Existem apenas duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente assustadoras, né? Então, assim, para quem não conhece a doutrina espírita, essas notícias são realmente assustadoras. Mas eu queria saber para vocês já ouviram falar que alguém viu um OVNI, de pessoas que foram abduzidas, de notícias, né? Aí vocês sabiam que aqui em Peruíbe o pessoal fala que tem um portal, tanto marítimo, né? E aí Peruíbe é uma referência, né, para ufologia. Então, assim, desde os primórdios a gente já ouve falar de alienígenas. Porque essa civilização era mais avançada, e a gente tem, por exemplo, egípcios, sumérios, maias, incas, que eles tinham uma tecnologia e um conhecimento muito avançado para a época, né? Mas e dentro da doutrina espírita? O que o espiritismo traz para a gente para esclarecer, né? A doutrina espírita, ela traz que a humanidade ela foi formada com o auxílio de várias raças alienígenas ou extraterrestres, independente da colocação, mas fora do nosso planeta Terra. E atualmente vem aumentando, né? Por quê? Porque existe uma teoria que em 2027 a gente terá realmente um contato mais próximo com essas raças, né? Mas o porquê disso? Porque a bondade e a misericórdia divina, ela abrange todo o universo. E o universo está sempre em processo de evolução. E nada, e nem ninguém, fica desamparado nesse processo. Então a pergunta para a gente hoje, mediante todas as notícias que a gente tem, assim, de uma forma muito grande, de alguns meses para cá, né, com essa questão que o próprio governo americano divulgou informações e tal, sobre documentos sigilosos, provando que realmente existem, né? Ou seja, provando que não estamos sozinhos nesse universo. E a pergunta para nós hoje é: o nosso planeta ele está em um processo de transição. Nós vamos passar dessa fase assim um pouco turbulenta para um pouco mais calma, né? A tempestade vai cessar e nós vamos estar numa calmaria. Amém, se Deus quiser. Né? E a pergunta para essa semana para vocês é: o que nós estamos fazendo para merecer estar num planeta de regeneração? Para essa calma após a tempestade. É muito importante que a gente possa, dentro da nossa apresentação, frisar muito bem essa separação de cada um desses itens. Até para ficar bem fácil a percepção de cada um que está ouvindo. Mas é muito legal. Vícios de linguagem, está com medo, friozinho na barriga, vir aqui, faz parte. Mas é a prática. Praticando a cada dia que a gente vai melhorando. Cada um de nós, inclusive eu. Quem é o próximo? Aqui. Boa. 2 grupos. Quem vai? Aqui ou lá? Aqui, ele deve estar perguntando. Então vamos lá. Vai? 1, 2. Boa noite a todos. Boa.
Hoje nós vamos falar de um tema que é sobre a paciência. A paciência, com as diferenças que nós temos que ter com os nossos irmãos. Vou contar uma história que Jesus... Não tem problema. Peraí. A gente corta tudo aqui. Eu vou contar uma passagem da história de Jesus, onde tinham dois apóstolos que eles não se suportavam. Que um era Mateus e outro era Pedro. E Pedro não tinha paciência nenhuma com Mateus. Então teve um certo momento da vida de Jesus. O que ele fez? Ele colocou os apóstolos para fazer uma missão, e eles iam em duplas. E o que aconteceu? Ele escolheu Mateus e Pedro, já em virtude dessa animosidade que existia entre os dois. E o que aconteceu? Mateus, com seu jeito, pelo fato de ele ter sido cobrador de impostos, e Pedro, ele não gostava dele, né? Mas o que aconteceu? Jesus colocou os dois juntos para quê? Para que despertasse nele a paciência. E no final, ele acabou compreendendo o que ele fazia e viu o coração de Mateus. Então, acho que a gente podia levar isso para a gente, né? A gente não olhar as pessoas com esse preconceito. Olhar as pessoas com outros olhos, conhecer para depois tomar nossas conclusões, né? A gente podia levar isso para a nossa vida, essa passagem de Jesus, né? Então é isso daí. Boa, mais ou menos. Difícil falar, né? Não saiu minha boca. Faz parte, né, tudo isso, de a gente... É igual uma viagem. A gente programa, vai dar tudo certo. Chega na hora, algo não faz do jeito que a gente programa. Vem o branco, e aí a gente percebe que aqui é diferente. Isso vem naturalmente, e até mesmo hoje mesmo, comentando numa história particular em família. Minha filha estava preocupada com alguma coisa. Eu falei assim, filha, errar faz parte, a gente aprende com os erros. Quantos erros eu cometi, e a gente comete. E estar aqui e de repente ter algumas coisas que não é a expectativa, né? E a realidade, é que nos faz às vezes muito mais, poxa, agora eu vou pegar aquelas técnicas e vou corrigir aqueles pontos e vou falar. Os melhores oradores lá fora são caras que eram travadíssimos. Eles tinham medo, muito medo de falar em público. E os caras se tornaram top da galáxia, por falar em universo. Mas é aqui que a gente vai aprender. Mas temos esse compromisso. É lógico que a gente não pode ser bom em todas as frentes. Por outro lado, comunicação ou comunicar, uma ação de ser comum, a gente vai percebendo e aprendendo com o próximo, no dia a dia. Com aqueles que falam de um jeito, né? Eu gosto muito do jeito que você fala, porque você é a forma do humor aqui, né? E você fica falando, eu tenho vergonha. Tem nada. Mas por outro lado, eu sei o que você está dizendo. Aqui a gente mostra um outro personagem talvez, mas lá dentro as pessoas não sabem o quanto que a gente sofre para montar isso. Eu também, mas isso é sadio, faz parte. Próximo, gravando. Boa noite a todos. A nossa frase de impacto é: quando você não sabe o que quer, qualquer coisa que você receber não fará diferença. E qual que é a grande promessa, né? Tudo que é nosso dará um jeito de chegar até nós. Então, às vezes, a gente está passando por uma dificuldade, né? Então, a gente não tem que ficar se lamentando por isso. Porque, como o Chico dizia, né? Tudo que é nosso vai encontrar um jeito de chegar até nós. E a gente tem que ter leveza para poder passar por essas dificuldades, né? No nosso dia a dia. Então, aquele problema de saúde, aquele problema na casa que a gente tem. Então, a gente tem que
ter mais... Ai, tô nervosa. Segue. Ninguém percebeu. Não, só tô gravando. Depois é corta. Então, a gente tem que ter mais leveza para passar por essas dificuldades do nosso dia a dia, né? Tudo é um aprendizado. A gente está aqui nesse planeta para evoluir, para aprender. A gente tem que saber a diferença do outro também, né? Cada um tem o seu tempo. E aqui ele fala, né? Devemos ter muita fé e paciência e as coisas boas chegarão, né? Chico já colocava lá uma frase na cabeceira da cama dele: tudo passa, né? E aquilo era um mantra para ele, né? Então é a dificuldade que ele, né? Ele olhava ali e falava: tudo vai passar. Os momentos felizes, os momentos difíceis, né? Então a gente tem que ter isso no nosso coração também e levar essa frase para o nosso dia a dia, né? Que tudo vai passar, que quando a gente estiver no momento bom, que a gente reflita, né? Que a gente fique bem, para que quando vier essa turbulência, a gente passe com mais leveza, né? E auxiliar o nosso próximo também. E aqui ele fala que devemos ter muita fé e paciência, porque as coisas boas chegarão, né? Sempre lá no final. E quando a gente chega no final, a gente fala: poxa, venci, consegui passar por aquela dificuldade, né? E isso é muito importante. É a nossa evolução. E é como Jesus fala, né? Somos todos importantes. Estamos aqui, somos merecedores de estar aqui, né? A gente sabe que lá no plano espiritual a fila é muito grande, né? Então a gente está aqui, para que jogar fora essa oportunidade? Né? Muitos dizem: estou aqui na terra a passeio. Não, estamos aqui para aproveitar, para evoluir. Infelizmente, muita gente ainda pensa assim, mas está jogando esse tempo todo fora. Né? Então, a gente que estuda aqui na Casa Espírita, a gente tem esse conhecimento. E a gente tem o dever também de repassar esses conhecimentos para os nossos amigos, né, companheiros, aquela pessoa que quer um consolo também. E aqui ele fala muito do amor próprio, né? Se amar em primeiro lugar. Como que eu posso ajudar outra pessoa se eu não me amo, se eu não me cuido, né? Ajudar o próximo, né? Como a nós mesmos. Então a gente tem que se dar esse momento de amor, de carinho, de se cuidar, para poder auxiliar o outro. A gente tem que estar bem. A gente sempre deixa em segundo plano, né? Principalmente em casa, pai, mãe, sempre quer ajudar. Não, depois eu vou no médico, depois eu vejo, eu vou resolver isso primeiro. Mas a gente tem que se colocar sempre em primeiro lugar. E isso não é egoísmo, é amor próprio nosso mesmo, né? Quando nos amamos, ficamos felizes e seguros de quem somos e queremos, e só assim podemos exigir do mundo o melhor que faremos para nós mesmos. Mas ainda quando nos amamos, podemos amar o próximo. E o grande finale é que dentro da doutrina espírita, aprendemos a fazer a caridade e o amor ao próximo. Né? Tudo é caridade. Então, tudo aquilo que a gente faz com amor ao próximo, a gente vai ser retribuído no final. Né? A gente vai receber essa recompensa. Mas a gente tem que fazer de coração e não pensando nessa recompensa. A gente sabe que lá no plano espiritual a gente vai ter essa recompensa de um ente querido, uma mensagem, uma psicografia. Tudo isso a gente recebe no nosso dia a dia. Então que a gente coloque em prática essa caridade ao próximo. Como todos, né? Todos os grupos. Olha que interessante. Esse desafio de a gente ir para frente, a gente comentou na primeira aula, o maior medo que o ser humano tem é o medo da morte. E a gente tem a responsabilidade de desconstruir tudo isso, porque não existe morte. Ponto. Olha aí o nosso benefício. Para algumas outras religiões, isso existe. Para nós, não. Nós temos uma promessa e até um grande finale para isso. Segundo, a gente percebe que aqui a gente tem oportunidades de, com os colegas, perceber em nós mesmos alguns pontos que a gente pode melhorar. Vícios de linguagem, expressão, na próxima aula vai ser corpo, né? O quanto que o corpo fala. E a gente mesmo aqui, fechado num púlpito, a nossa mão. E em muitos vídeos no YouTube, só fica a cara dele, mas a expressão dele, a forma como ele fala, ele está transmitindo muito mais emoção que só cadenciado. Eu consegui aprimorar um pouquinho observando. Da mesma forma que a gente aprende algo no processo de aprendizagem, entre que há você só ver, você só ouvir, e tem uma técnica onde você na prática aprende.
não é? E dentro do processo de aprendizagem, isso é importantíssimo para quem está sendo como aluno, como nós estamos aqui, graças à espiritualidade, tendo essa oportunidade. Quando eu estava construindo essa aula, né, com vocês, e isso é importante, eu pensei, não vai adiantar eu trazer só conteúdo aqui, compartilhar, e conteúdo que de repente vai dar sono. Temos que agir, temos que interagir. E mesmo colocando esse friozinho na barriga, acaba sendo motivador para todos nós. Em que caiba que até mesmo eu tenho minhas vícios de linguagem. Mas se você for ver muitos palestrantes, até no mundo digital, eles também têm. E onde que está a dica aqui? Quando a gente fica muito empolgado, a gente se torna nós mesmos verdadeiros. Nós temos 2 pontos. Um é, a gente fala com o coração, a gente foge mais da leitura e fala com o coração a nossa realidade, dá mais impacto para quem está ouvindo. E o outro é a importância de, quando estamos falando, as pessoas podem perceber em nós ser comum, mas a cada momento, a cada experiência, poxa, talvez em vez de ficar falando tanto aquelas palavras que eu percebi na minha gravação, vocês vão ter agora, que eu vou colocar, uma atividade aí dos nossos 15 dias online. E lá tem atividades. Não só observamos no YouTube alguns grandes palestrantes que estão fazendo sucesso aí, também no mundo espírita, mas também a nós, entre você estar no espelho e gravar. Vocês vão ver no material que não precisa mandar para mim, não precisa, mas vai ser uma grande lição para a gente perceber como autocrítica. Igual quando nós sentamos no primeiro curso aqui, Reforma Íntima. RI. No começo, quando eu tive aula na Fiesp, não fazia sentido para mim. Que negócio é esse? Um livrinho, Reforma Íntima? Por outro lado, quando caiu a ficha, e foi com 18 anos, aí que eu nasci de fato para o Espiritismo. Nossa, eu só criticava os outros, achava que o mundo estava tudo contra mim, mas o problema era eu. E tem a ver com a felicidade que eu trouxe. A gente tem que entender que compreender para ser compreendido. Errar faz parte, mas consciência tranquila, posse do necessário e fé no futuro. Isso foi colocado e compartilhado pelo meu pai, mas com certeza não foi ele que criou. Isso veio de alguns livros que ele leu. E que com certeza, né, André, você lá com aquele arcabouço de tesouro, nós precisamos motivar mais a nós espíritas a ler mais, a fazer com que as pessoas também sejam motivadas, porque nós temos de graça ali. Vai ter que devolver, não é? Tem que devolver o livro. E isso é importante. O que eu ia seguir aqui para a gente colocar o que nós temos de tarefa? 8:01. Vamos terminar antes das 8:05 até com oração. Exercício online. O vídeo storytelling. Vídeo de 2 minutos, não precisa enviar. Naquele site tem todas as orientações lá. Observar sua fala e emoção. Você pode gravar uma selfie, você pode gravar na frente do espelho, você que se sinta à vontade. Assistir vídeos referência no site, que lá também coloco. Por exemplo, pode ser que você não goste, então você parte para um outro influenciador na área espírita. Eu gosto muito dos vídeos do Haroldo Dutra. Ele tem sido muito assim com vídeos curtos, né, e tem feito muito sentido até na minha pré-leção aqui no CIELD. Porque eu pego alguma ideia, nossa, isso aqui vai me dar um storytelling. E eu venho. Ele acaba sendo para mim, vou confessar aqui, até uma forma de ser uma referência para mim. Eu gosto da forma como ele se comunica. E olha que ele não era espírita, ele é formado em várias outras ciências e de repente o cara se tornou, né, uma grande inspiração para o espiritismo. E o Rossandro Klinjay, acho que é isso. Tem acho que um canal que só dá esses esses shorts, né, com relação aos vídeos. E praticar e otimizar a cada momento. A gente não precisa ser melhor do que os outros. A gente precisa ser melhor do que nós fomos ontem. Porque com certeza a gente vai ser melhor para o mundo. E aqui vem, obrigado, né, boa jornada. Acho que acabou? Acabou. É isso aí.
uma semana maravilhosa para todos, não é? É importante que nós possamos também compartilhar isso até com os pequeninos. Nós temos um jovem aqui, eu vi o quanto que ele está aqui, e ele já é líder num grupo que nós temos. Quanto a gente precisava ter isso. Não importa a religião, mas jovens que aprendam a se comunicar, aprendam a expressar aquilo que vem do coração, a trazer mais público jovem, até mesmo para casa, Cielde, que nós temos, mas precisamos trazer mais. E nós temos a responsabilidade de levar isso para os nossos pequeninos, netos, netas, filhos, porque é uma salvação de uma geração meio comprometida no futuro. E isso é importante para a gente. Quando nós estamos meio nervosos aqui, uma das dicas é procure dentro de quem está no auditório ou numa sala de aula, aquele que de repente mostra com o zoinho mais atento. Porque às vezes tem pessoas que estão meio dormindo, não estão nem aí, né? Tipo, isso é natural, porque às vezes está pensando em uma outra coisa, o pensamento foge muito rápido. Mas sempre tem aquele que é o recarregador da bateria. E às vezes no meio da sala, você olha, aí te dá energia. Quando alguma pessoa, e o lance de estar ali sempre fazendo 180 graus. A gente aprende que olhar para todos os lados é importante, porque as pessoas que estão do outro lado percebem, nossa, ele está me vendo, né? Não estou focado. É lógico que o nervosismo não vai deixar na primeira, mas vai por etapas. Primeiro corrige uma coisa, depois outra, e quando vocês verem, vocês vão estar fazendo palestras em outros centros ou em outros lugares. O que mais? Finalizou? Perguntas? O pessoal comeu lá na cantina? Tá. Já tem 3 ou 4 da minha conta. Se precisar aí, já deixa separado para levar, já bota na minha conta, viu? Já sorteia aí, de repente, aí para as pessoas. E vamos finalizar? Quem trabalhou merece, né? Então vamos lá. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso irmão maior. Vou até lembrar aqui da Dona Mara, que sempre tenho conexão, né, quando piso aqui nessa casa com ela, que é uma das fundadoras, que deve estar muito feliz por tudo que vem crescendo o Cielde, e muito que pode ter ainda. Quantos jovens estão vendo, de repente, aquilo que a gente está fazendo, e que vão continuar esse legado. Agradecer a espiritualidade, né, aos mentores da casa, por cada dia que estamos aqui, por cada dia de trabalho de todos os trabalhadores da casa, o presidente, os coordenadores, quanto esforço tem dentro de casa, no sábado, no domingo, para preparar tudo. Até mesmo criar alternativas para conseguir aquilo que a gente precisa. Porque sem o dinheiro não dá para a gente pagar a luz, não dá para a gente pagar a água. E é importante esses donativos, é importante a gente estar participando. E vamos finalizando então com a Ave Maria. E eu peço para vocês acompanharem somente com o pensamento. Não precisa falar, eu vou tentar aqui sustentar essa oratória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desprendimento, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Às vezes você mistura um pouco daquilo que o catolicismo te coloca, amém, né? Aí você vê. Mas o importante é a gente estar sempre conectado. Obrigado à família Cielde por nós estarmos aqui. Eu tenho muito que aprender com vocês, mas eu estou muito feliz. Eu não tinha o tempo de segunda-feira, mas eu estou muito feliz por estar aqui. E até preparando esse material que fique como um acervo, né, para todos. E a gente possa aprimorar cada vez mais e vocês também virem com outros cursos. Graças a Deus, que assim seja.